Alô pessoal, tudo bom com vocês? É tão engraçado porque a gente sempre diz alô pessoal antes do primeiro entrar, né, meu amor? Mas a gente diz alô pessoal profeticamente, né? Acreditando que vai ter um pessoal aí daqui a pouco. E aí, cadê vocês, minha gente? Vamos lá! Hello, my friends! Hoje é quarta-feira, a Débora acabou de voltar da Oi, Andressa, oi, Diane. super Projeto. projeto Esther. E como é estar no Esther, meu amor? Foi muito legal o nosso tempo lá. Eu acredito que o que tem aí, meu amor? Lápis. Minha maquilagem que tá caindo. É a maquinagem dela. Eu falei para as mulheres lá que eu acredito que cada momento que a gente está se reunindo, né, na quarta, no sábado, nos domingos, é como se fosse um encontro nosso com as pessoas, com Deus, né? Creio que o Senhor está promovendo esse tempo dessa forma, né? Acho que nunca tivemos tantos cultos simultâneos, né? Eu acho que cada um é tão diferente na sua dinâmica. Nosso tempo da quarta-feira é mais específico para as mulheres, né? Tem sido tão especial. A gente está bem feliz com o que o Senhor está fazendo e a gente está abrindo esse tempo para os testemunhos, né? Nós abrimos a temporada dos testemunhos nas quartas-feiras. E aí, você tem um testemunho? Se você quiser ir, mulher, seja bem-vinda. O que acontece, que está acontecendo na sua vida nesses dias? Oi, William, que bom que você está aí, querido. Você sempre nos desafia. Um abraço para você. O Rogério também. Bem, pessoal, hoje a gente quer falar sobre uma coisa muito interessante. Você já ficou irado? Alguma vez você teve vontade de quebrar um pescocinho? Acho que não, né? Capaz. Será que isso acontece na casa de mais alguém? Ou é só aqui que às vezes a gente, né, fica um pouco assim mais intenso nas palavras, nos sentimentos, um pouco mais bravo? Ou é só aqui? Acho que é só lá, né, amor? Nós não, né, amor? Lembra? A gente não fica... O que você tá olhando? Não funcionou. Não funcionou nossas fotinhas, gente. Depois para aparecer fotinhas aqui. Tava aparecendo depois o dedo aqui, agora vai levar mais. Agora deixei. Eu tava querendo pôr um fundo assim hoje pra, né, pra uma coisa diferente. Show, Jair! Boa noite! Muito bom, muito bem. Então a gente quer falar um pouquinho de ira. E nesses dias assim, não sei, eu tô meio com a ira desligada, meu amor. Não tô ficando muito irado. Não sei, eu tô ficando mais frustrado do que irado, assim, nas situações assim, eu tô meio com preguiça de ficar irado. Não, eu não acredito que você tá com preguiça de ficar irado. Eu acredito que o Senhor está nos ensinando a abrir mão das brigas por algo melhor, né? Hoje eu contei lá para as mulheres a minha experiência, né, do que Deus falou comigo nesses dias aqui, um dia que eu tava muito, muito, muito braba aqui em casa, né? Mas não era com ninguém, né? Tava assim, ó. O que é isso? Encheu o carinho assim. Não. Não era com ninguém, né? Não era com uma pessoa, era com uma coisa, né? Eu tava muito brava. Opa, desculpa aí, ó. Tô até mexendo aqui com os pés aqui embaixo. Eu tava muito brava com a minha máquina de lavar roupa, porque ela tava me atrapalhando muito a minha vida. Eu briguei com ela, xinguei ela, bati nela. E daí, a hora que eu tava subindo de volta, né, o senhor falou muito claro comigo, assim. Deixa eu ver se todo mundo entendeu. Vocês entenderam? Ela tá falando que tava brava com a máquina de lavar roupa. Com a situação, com a máquina, porque ela não tava funcionando, né? Ela não tava lavando as roupas, ela não tava me obedecendo, porque ela tava rebelde. E aí, meu amor? Então você foi o primeiro que eu contei o testemunho, lembra? Eu contei para meus filhos, para você a primeira vez. Daí eu tava muito bravo. E daí o Senhor falou para mim, abençoe ela, fale coisas boas, né? E o Senhor me trouxe muito claro aquela palavra que diz que a ira não opera a justiça de Deus. E depois eu fui entendendo que não era sobre eu e a máquina, né? Era sobre algo que o Senhor queria falar comigo e queria até me preparar o meu coração para situações que a gente ia passar e que provocam a nossa ira, né? Provocam essa dor no nosso coração e essa, né? Ó, a Eliana entendeu perfeitamente. Eu compartilhei hoje com as mulheres, porque as mulheres entendem, né? O que você é ter uma máquina de lavar roupa que tá contra você. E foi muito interessante, gente, né? Eu até falei assim no começo, eu pensei, não pode ser que isso tá acontecendo, né? Mas aconteceu exatamente isso.
Eu comecei a abençoar a minha máquina, falar coisas boas para ela, dizer para ela que ela ia cumprir o propósito, que ela era especial, que ela era amada, mas não foi a máquina que mudou, foi meu coração que mudou, entende? Porque não era sobre a máquina, era sobre mim. E, gente, a máquina começou a funcionar de novo, entendeu? Então eu pensei, uau, funcionava com as Haja teologia para pessoas. explicar isso. Eu funcionava com as pessoas, funciona com a máquina. Mas o ponto não é a máquina, entende? O ponto é que tinha algo que o Senhor queria falar comigo e usar a máquina. E eu vejo que é assim que Deus fala com a gente, sabe? Deus fala com a gente nas pequenas coisas. E eu acho que quando a gente compreende isso, que Deus pode falar com você quando você está no teu trabalho, quando você está dirigindo, quando você está lavando a louça, com qualquer situação que Deus quiser usar, Ele pode usar para te trazer uma mensagem, para ó, a Celuí estava aí, ela entendeu bem a nossa mensagem lá, né, Celuí? Eu creio que Deus usa qualquer situação que Ele quiser. E hoje à tarde mesmo, né, a gente estava fazendo uma visita lá pro Ramp e pra Cirlei, e ela estava compartilhando também uma situação que Ela às não vezes... tá aí, né? Agora você tá falando dela, mas ela não tá aí. Quem sabe ela tá chegando. Deus usa qualquer coisa, porque Ele sabe da tua necessidade, né? Ó, né? Se quiser. Olha, gente, sabe o que é ter cunhado? Quem aí tem cunhado? Olha só, o caipira do meu cunhado, ele tá sugerindo que a Débora tá usando a máquina de lavar roupa para dizer que o marido dela não tá funcionando. E daí ela começou a abençoar. Não, Emer, é a máquina mesmo, aquela que fica lá. Não chame meu irmão de caipira. É, Não mas ele caipira. entrou ali, nossa, que Aí ele coisa. tá mal interpretando. Mas então, gente, o ponto é que o Senhor pode usar qualquer situação, qualquer Abração, dificuldade, qualquer coisa que Ele quiser. E o que o Senhor procura nesses dias é pessoas que queiram ouvir, né? Pessoas que têm ouvidos para ouvir. É sobre isso, quando eu fui procurar a palavra lá no livro de Tiago, que fala sobre isso, a gente pode até pegar uma Bíblia daqui a pouco, fazer assim, bem do pastorzinho e ler a palavra para vocês. Ah, você sabe de cor. Mas lá começa falando assim, seja pronto para ouvir, seja tardio para falar E tardio mais tardio para ainda irar-se. para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, começa dizendo, seja pronto para ouvir. E às vezes quando a gente lê essa palavra, a gente sempre pensa, seja pronto para ouvir as pessoas. Mas não é só sobre isso, seja pronto para ouvir a Deus. E ter um coração pronto para ouvir a Deus é algo que muda completamente a dinâmica de uma vida. Quantas vezes a gente fica brigando com a lógica, tentando montar na nossa cabeça soluções para todos os problemas, soluções para o dinheiro, soluções para os relacionamentos, soluções para o trabalho que acumulou. A gente tenta brigar tanto com a lógica, com as estruturas, fazer um esquema, fazer uma... Olha que bonitinha aquela foto de você, Ana. Fazer... Dar jeito na nossa cabeça para todas as coisas, que a gente perde a sensibilidade e perde a oportunidade de ouvir o que Deus que Ele está falando para nós. É como se eu tivesse uma dificuldade para pilotar o meu carro e eu ficasse pensando como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquela curva, como eu vou fazer, e o Ayrton Senna do meu lado, só que eu não escuto ele. Claro que Deus é muito mais piloto da minha vida do que o Ayrton Senna do carro de Fórmula 1. Mas ilustrando eu ter a pessoa que tem todas as respostas perto de mim e não ouvir a resposta na hora que ela está ali pronta para me abençoar, para me falar, para falar ao meu ouvido. Mas talvez, Débora, a gente vai ouvir a Deus quando começar a calar outras vozes ao redor de nós, né? Porque então é isso, você tem que estar pronto para ouvir e ser um pouco mais tardio para falar. E às vezes a gente tem tantas questões, né, pelas quais nós queremos brigar e talvez esse seja o momento de nós nos calarmos, né, no nosso interior também e permitirmos que essa voz do Espírito Santo possa ser mais forte, mais alta do que as vozes da nossa alma, do que as vozes do nosso interior, né, que a gente tá sempre, né, lá dentro pensando, falando às vezes conosco mesmo. Eu tenho esse hábito, assim, de falar sozinha, mas não é falar sozinha, é falar com Deus, sabe? Falar diálogo em voz alta. interno. Esse diálogo, assim, não, que o teu é externo, né? Não, porque meu você diálogo fala é pra externo. fora também. Às vezes no mercado, gente, eu já passei cada uma. Agora que a gente tem que usar máscara, eu tô super confortável, porque eu posso falar sem a pessoa perceber que eu tô falando. Mas eu às vezes estou no mercado pensando, o que era que eu precisava mesmo? Eu precisava comprar isso, comprar aquilo. E, tipo, eu vou conversando comigo mesma, né? Então, agora a máscara ajuda, gente. É isso mesmo, Mateus. Deus usa muitas situações, pode usar pessoas para nos animar, para nos
Mas principalmente para nos direcionar. Mas aí, Débora, eu sou tardio para me irar, mas aí fiquei irado. O que que eu faço? Quebra um pescocinho? Agora, antes da gente falar o que, que você faz quando você fica irado, compartilhe a live. Talvez você possa ter pessoas aí, amigos que estão com dificuldade de lidar com a ira nesse momento que nós temos tantos motivos para nos irarmos. Vamos ser sincero, né? Então, se você quiser ajudar aí que essa mensagem possa chegar para outras pessoas aí próximas de você, compartilhe a nossa live aí para que a gente possa fortalecer outros irmãos, outros amigos, outras pessoas que são importantes para nós aí, para que elas possam lidar de uma forma diferente com a ira, porque é inevitável, né? Eu acho que é inevitável que a gente se sinta irado. A ira faz parte da Gente, vida. ontem minha esposa não gostou de eu sair da live porque ela tava me chamando de gordinho e beliscando minhas bochechas. Eu tava falando que você é fofo, é querido, tava falando coisas boas. Que pra a ele. minha avó tinha que estar viva para me apertar as bochechas, eu Ele entendi. interpretou mal. E aí ela ficou irada comigo. Não, que não foi uma ira. Quando sei fazer quando muito terminou a melhor. live, quando terminou a live, ela falou: "Não gostei do que você fez, não faça de novo. Se você fizer", ela me ameaçou. Falou que ela ia fazer uma coisa se eu fizesse de novo, saísse da live. Mas eu não falei irada, não tava irada, eu tava assim chateada, é bem diferente. É? Vocês Explica não pra acham? nós a diferença. Você não acha que é diferente quando você fica um pouco chateada com uma situação e quando você fica irada? Mas você ficou chateada mesmo? Eu fiquei, Sério? sério. Porque eu saí da live, né? Porque ela ficou assim me cutucando. Eu deixei ela sozinha. Então, E ela não Gostei. gostou. Mas aí Aí depois vocês, a gente fale aí acertou. alguma coisa, gente, vocês que estão aí. Você acha que é diferente quando você fica irado e quando você fica chateado? São duas coisas diferentes, não são? Eu acho que são Vou duas pôr alguém aqui pra me substituir, então. Eu acho que são duas coisas diferentes. Ó, que eu vou fazer alguma coisa com esse boneco. Ó, fala aí, você fica irado. Eu quero saber. Ó, sua pastora, fala linda. Opa, quem que tá chamando minha Eu vou esposa daqui a de linda? pouquinho, se você continuar com esse boneco, eu vou quebrar o pescoço desse bonequinho. Isso vai ser um ato de ira. Ah, Por vambora. Gente, esse boneco aí é uma graça. Quando o Ju ganhou esse boneco, ele ficou: esse boneco tá esquisito, esse boneco tá muito redondinho, esse boneco não tem a ver comigo. Agora eu tô do tamanho do boneco, agora eu gostei do Agora boneco. ele pegou afeição com o boneco, gente. Não é que eu morava num lugar que tinha um bonequinho do padre lá na portaria. E um dia eu troquei o boneco do padre pelo meu bonequinho. Mas deixei só um pouquinho para não escandalizar. Foi engraçado. Amor, agora tá ok. Pessoal, Ó, compartilhou? a Andressa- Vocês já compartilharam, queridos? Tem que compartilhar a live aí. Não apareceu muito compartilhamento. Mais 4 ou 5 aí pra gente começar a falar o que fazer com a ira, né? Ah, a Andressa escreveu ali que pra nós é diferente. Ficar chateada, chateadinha, né? E ficar irada, é duas coisas bem diferentes. Ô, amor, o que que é... tá, fala aí a diferença então pra nós. Acho que quando a gente fica chateada, a gente fica assim, não gostei muito disso. Mas também, né? É uma chateação, assim, uma coisa que parece que perde o clima um pouco assim, né? Tava num ambiente legal, às vezes, uma conversa boa, daí a pessoa faz uma coisa que você não gosta, você fica um pouco chateado, assim. Tipo, não gostei, me chateei, me aborreci e tal, né? Mas e quando você fica irado, é uma coisa bem mais forte, assim, né? Você tem vontade, assim, de... Nossa, que ira é essa? É uma demonstração, você pediu um exemplo, né? Você não faz, né? Mas tem vontade de pegar a pessoa pelo pescoço. Você fala mais firme, às vezes, né? Você fala de um jeito assim que prejudica o relacionamento. Não fala com o esposo, faz greve. Opa, é tudo. Não sei, isso já não sei, né? É. Não, eu tô perguntando como que é essa ira aí, né? Eu acho que essa ira que tem nas casas acho que é mais ou menos assim. Tipo, o dia que eu fiquei irada. Aqui não rola aqui essa ira, Tipo, né? o dia que eu fiquei irada com a máquina, que eu contei, eu xinguei ela, eu chamei ela de rebelde, falei que ela era endemoniada, falei que ela. O que mais que eu falei pra ela? Eu bati nela, assim, bati de verdade. Sabe quando você. Antigamente, que a gente batia na TV, a TV funcionava? Então. Eu acho que às vezes a gente... Eu já vi muitas vezes, assim, pessoas iradas que batem porta, que batem nas coisas, né? A gente vê, às vezes, na televisão, né? Assim, Mas o que a coisa tem a culpa? Briga com uma Não, pessoa porque e bate a porta. É a forma de extravasar. E as pessoas, às vezes, têm vontade de bater umas nas outras. E, né? Que bom que algumas pessoas, então,
conseguem reter essa vontade de bater na outra e batem nas coisas. É que as pessoas menos pior, proativas, Stephen Covey, as pessoas proativas têm a capacidade de subordinar os sentimentos aos valores. Então, e às vezes a gente chega nesse ponto, né? Tava me lembrando agora quando eu falei de bater porta, né? Eu tava lembrando que quando o Samuel era pequeno, eu acho que ele tinha o quê? Sei lá, uns 5, 6 anos. Ele começou a ter esse costume, sabe? Quando ele ficava brabo, assim, que eu repreendia ele, eu tinha alguma situação, ele começava a bater as portas, sabe? Tipo, batia a porta do guarda-roupa, batia a porta da casa, tal. E eu comecei a chamar a atenção dele. E um dia que eu tava brava, por causa de alguma coisa que eu não me lembro, mas assim, na hora que eu bati a porta do guarda-roupa ou da cozinha, não lembro, sabe quando você cai em si? Eu não tava percebendo o que eu tava fazendo, porque era uma coisa assim que eu descontava ali na porta, né? Sabe quando você tá chateado, bate a porta com força, assim, sozinha, não tinha nem alguém junto comigo. Mas eu vi o que ele estava fazendo, uma coisa que ele via eu fazer. Às vezes ele nem sabia o porquê que eu estava chateado, qual era a situação, porque às vezes nós adultos não trazemos as situações para as crianças, mas nós temos atitudes de Mas eu não faço mais isso. Por que você está falando isso? Não, para elas orarem. Todo mundo precisa de oração, né, amor? Então, nesse dia eu entendi, sabe, que eu estava provocando e ele fazia a mesma coisa que eu fazia e que eu não percebia que eu fazia, mas quando eu vi o meu filho fazendo, eu percebi. Eu acho que muitas vezes os nossos filhos delatam os nossos erros, né? Fazendo a mesma coisa. O que eu faço quando tô irado? Me ajuda aí. Você, quando você tá brabo, você fica quieto, assim, você fica muito quieto, você fecha a cara, né? Quando você fala da situação, você fala, assim, com mais intensidade, você fala, assim, tipo, que você vai fazer coisas que, na verdade, você não vai fazer. Mas o Ju, ele tem uma ira retida, assim, né? Eu acho que daí ele fica nervoso, porque a gente não vai falar pra pessoa que provocou aquela ira aquelas coisas que a gente gostaria. O Porque a Matheus gente disse sabe que vai que olhar isso por não vai mim, ó. causar uma coisa boa, enfim. O que você faz quando você fica irado? Pense aí. Qual é o sinal de que a ira tá tomando um caminho que não devia na sua vida? Meu amorzinho, posso me fazer entender melhor? Pode. Quando eu disse o que eu faço, não era para você me delatar. Era genérico. O que as pessoas devem fazer então. quando ficam iradas? Eu vou pedir para você o que eu faço quando eu fico irado? Pois é, você tem que ser um pouco mais específico, então, quando a gente tá ao vivo. Gente, eu sou filho de italiano, mas não sei jogar truco. Nem... Mas guarda! A gente fala com as mãos, gente. Meu Deus, quando eu me assisto pregar, tipo hoje que eu coloquei gravar e depois fui assistir pra ver se o som tinha ficado bom. Gente, eu falo o tempo inteiro assim, ó. Então, porque isso, porque aquilo. E tipo assim, sabe? Eu não sei, quando eu vejo eu tô assim falando. Vai. Fala aí, meu amor. O que fazer com a ira? Vamos lá. Então, eu acho que tem Soluções. tem um versículo que diz que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a ira, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa Bater olhar, na pessoa antes de anoitecer. que a gente precisa olhar É isso? para essa ira e É reconhecer que ela tá ali, né? Não é? Não é isso. Ah, então fala lá. Eu acho que a primeira coisa, né, que a gente precisa fazer é reconhecer que a gente está dando espaço para a ira, né? E à medida que a gente reconhece isso, a gente pode chegar diante do Senhor e confessar isso, dizer, Senhor, eu tô irado. E a ira é uma emoção, né? E a gente precisa lidar com as emoções de uma forma sadia. Quimicamente, a ira é uma descarga de cortisol e adrenalina. Então, talvez o ponto não é nem lidar com a ira, mas talvez a gente tenha que aprender a lidar com os motivos da ira. Porque a ira não vem sozinha, assim, você tá lá, tudo bem, de repente, não mais que de repente, você fica irado. Não é assim, né? Eu acho que tem motivos e talvez a gente precise conhecer esses motivos e lidar com eles, né? O que você acha? Que você tá fazendo pergunta e só tô eu aqui. Vinícius de Moraes, agora mesmo. De repente. Da Bruma fez fundo, de repente, não mais que de repente. Não sei o que é. Ah, que bom que você não sabe, então. Eu sou mais romântico que ele. Pessoal, não tem jeito, né? A ira é uma emoção e ela é um processo, até uma descarga mesmo de cortisol e adrenalina, né? E ela faz mal pra gente, faz mal não expressar, faz mal guardar. A Débora falou que eu sou mais contido. Eu tendo mais a ficar doente, eu tendo mais a engordar, eu tendo mais tendência de ter um problema de estômago, dor de cabeça, insônia, ansiedade, síndrome do pânico. Não, eu não, mas é tudo isso que vai
Quando uma pessoa, ela fica tão irada quanto o gritão, mas ela não grita, ela retém, ela engole tudo aquilo e ela morre pelo veneno que engoliu. Assim como o que grita morre pela consequência. Então, eu acho que a ira, algumas vezes, ela é inevitável. A impressão que eu tenho é que a ira é inevitável. Mas o que fazer com ela? Ter essa fonte diferente de água viva para... eu tô irado, mas... Senhor, me dá uma perspectiva diferente, me dá uma... essas semanas eu fiquei bem irado, assim, com um pedido de alguém ou alguma coisa que alguém queria fazer, ou que eu entendi que a pessoa estava querendo, e eu fiquei bem irado, e hoje eu estava explicando para os meus filhos um pouco do que estava acontecendo naquela situação, e eu estava dizendo, às vezes você tem 10 anos de história com uma pessoa, e você precisa lembrar que naquele momento é como se fosse um filme de 10 anos. E aqui, um filme de 10 anos tem 365 fotos por ano, tem 3.650 fotos. Aí você pega a foto de um dia e você esquece 3.600 fotos para trás e você reage como se a pessoa fosse aquela que te feriu naquele dia. Então eu preciso olhar para o contexto, eu preciso lembrar que aquela pessoa tem valor para mim, o valor da pessoa é diferente do valor do que ela está fazendo nesse momento, e aí isso me dá uma perspectiva nova, e nessa perspectiva eu posso sim ficar irritado, mas eu tenho um escape de falar, Deus, eu decido crer que não vai continuar assim, e se a pessoa continuar assim... Senhor, qual é a resposta do Senhor nesse sentimento? Onde o Senhor está nisso? Entender que Deus é juiz de todas as coisas, que Ele é quem responde. Como o pastor Rodrigo ministrou a nossa vida, o Júnior ministrou a nossa vida, ele ministrou os pastores essa semana, na nossa reunião de segunda-feira, e ele estava dizendo, a vingança não é pecado, mas a vingança não é nossa. A vingança pertence ao Senhor, por isso que a ira do homem não produz a justiça de Deus, é Deus quem vai fazer, é a seu tempo, e também que todas as coisas contribuem, essa é uma coisa que trabalha muito em mim sobre ira, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de que se eu estou passando por uma situação difícil, o Senhor está permitindo, porque de alguma forma Ele está... usando aquela circunstância para trabalhar alguma coisa em mim. Nós estamos sendo, como ferro afia ferro, amigo ao seu amigo, eu acho que aquela faísca é a ira, mas eu preciso entender que Deus está usando situações adversas para trabalhar o meu coração, para me fazer melhor e mais próximo dele. Faz sentido para você, minha linda? Sim, completamente. E eu acho que quando a gente está irado, normalmente a gente gostaria que alguma coisa mudasse, né? A gente gostaria que alguma situação... que Deus interferisse em alguma situação. E eu creio que quando a palavra diz ali que a ira do homem não produz a justiça de Deus, é porque, de certa forma, nós estamos buscando algum tipo de justiça, né? Nós estamos lutando por algum direito nosso, por alguma coisa que nós gostaríamos que acontecesse de forma diferente. Então, o que é a justiça, né? Eu creio que quando existe uma doença, a justiça é que haja cura. Quando existe escassez, a justiça é que haja o suprimento. Quando existe... um conflito, né? A justiça é que haja um bom relacionamento, que tenha uma resolução. Eu acho que isso é... Por que é justiça? Porque Jesus pagou o preço do conserto, Jesus pagou o preço da cura, Jesus pagou o preço pela reunificação do relacionamento, e justiça é, se alguém pagou o preço, que o produto seja entregue. Então, quando tem alguma dessas coisas na nossa vida, depois da cruz de Jesus, isso não está justo. E justiça é reabilitar isso. Exatamente. Então, e às vezes a gente tenta fazer essas coisas pela nossa própria força, ou fica irado, né, e dá vazão à nossa frustração, né, à nossa tristeza, porque as coisas estão fora do seu lugar. Então, eu creio que quando nós nos posicionamos para buscar graça e ajuda de Deus para colocar as coisas em ordem, não pela nossa força, mas pela força dele, né? E a palavra que a gente leu lá no projeto hoje, né, falando sobre isso também foi Gente, Tiago... o projeto Esther tem que ir lá no projeto, vocês estão perdendo, mulherada. Não, as mulheres que estão aí estavam lá, a maioria. E a gente leu aquela palavra de Tiago 3. O livro de Tiago, gente, é sensacional, né? Eu falei para as mulheres, se você tomar o livro de Tiago aí como um manual para sua vida de... Você acha que se uma pessoa tem dificuldade de lidar com a ira, Tiago é o livro dela? Decorar Tiago ajuda? Não, eu acho que decorar não sei se... Eu acho que não é sobre decorar. Eu acho que
Eu acho que lá é que o Thiago fala tanta coisa, né? Ele começa falando sobre você vencer as tentações, as provações, depois fala sobre a prática da palavra. Não adianta você saber, né? Tipo, nem decor se você não se dispor a colocar em ação aquilo que você já sabe. Fala sobre oração, fala sobre amar as pessoas, fala sobre confiança em Deus, então fala sobre essa sabedoria, então que ela pode ser terrena, Animal ou diabólica, né? Ou ela pode ser uma sabedoria do alto, e a diferença dessa sabedoria, né? E aquele que se diz sábio, então mostra pelas suas ações, né? Tem seja um pacificador, seja alguém que demonstra amor, que tem a mansidão, que tem domínio próprio, que coloca isso em ação, né? Porque eu acho que falar, todo mundo fala bastante, tem gente que fala bem, né? Mas daí você vai ver o dia a dia não fecha, né? Eu creio que o Senhor nos chama para isso, para que as nossas ações possam fechar com as nossas palavras. muito bom. Muito bom. Então, gente, primeiro é para nós, né? Então a gente vai trabalhando isso, né? Eu tive longas conversas lá com a minha máquina, queridos, até, né? E deixando que todas as palavras que o Senhor queria falar comigo Gente, pudessem... eu acho que é um exagero essa história da máquina, porque hoje ela saiu à tarde falando: onde você vai? Falou: eu tenho que comprar um presente, que a minha máquina tá de aniversário semana que vem. É um exemplo, gente, né? As minhas amigas entenderam bem o meu exemplo hoje. Falando em coisa que não devia estar, quem foi que colocou essas bolinhas Aqui laranja? nós estamos falando sobre ira, essas bolinhas laranjas, assim, ela não dá assim Já me deixa irado olhar um negócio desse na live, misericórdia. Gente, a gente tá tentando produzir assim, tão bonitinho, profissionalzinho, daí vem assim, ó. Quer que eu tire as bolinhas? A gente já tá quase orando, né, amor? Então, vamos lá. Vamos tirar as bolinhas. Tirou a bolinha. Não, não tirou a bolinha. É em cima, amorzinho. O que você vai fazer, linda? Aqui, ó, vou tirar a bolinha, ó. Ai, ai. Ai, Jesus, me ajuda. No chão. Ai, ai, Tirar a ai. bolinha. Vamos ver se sai. Tá bom, amor, não. Mas olha só que gracinha que você ficou. Eu tô tentando achar o final pra tirar, achei, gente. Ai, ai. Pronto. Depois gente. dá print nos Resolvemos dela o e problema. coloca lá. Resolvemos o problema coloca, da dá bolinha. print nos dela e coloca. Olha que bonitinhas as fotos que eu coloquei lá atrás agora, você viu, né? Tá. Tá bom, querido. Então, primeiro, nós precisamos lembrar que Deus tinha motivo para estar irado a ponto de lançar a gente no inferno. Ele tinha motivo, porque nós éramos inimigos da cruz de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Mas a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós éramos o alvo da maior ira. Porém, Jesus, no lugar de executar vingança na sua ira, ele se levantou em amor, ele se levantou em graça e morreu no nosso lugar. E isso foi a resposta da ira de Deus. Tem tanque. Se é exagero, tem tanque. Ajuda a pastora com respeito. Como assim tem tanque? Por causa da máquina. Se é exagero, tem tanque. Pra eu ir pro tanque, se ela tá exagerando. Simon, tem homem aí perto? Ronald, cadê você numa hora dessas? Garanto. A irmã tá dando um exemplo ali, ajudando. Ela até falou que tá falando com respeito. É isso que ela quis dizer com respeito. Uhum. Muito bom. Ela tá quis bom. dizer Querida, eu te amo. Que bom ver aí, né? Amanhã eu vou estar lá no Facebook do Luciano Subirá, tá? Vai lá. Que legal, Jacira. Não é verdade, eu tô brincando, gente. Obrigado por estar prestigiando a gente aí de São Paulo e estar fazendo parte da nossa live e sempre fazendo um comentário ou outro aí, você é sempre bem-vinda. Todos são bem-vindos aí, né? Eu creio que o Senhor quer nos despertar esses dias para nas pequenas coisas podermos perceber aí o que o Senhor quer falar conosco. Então, tenha ouvidos para ouvir, seja pronto, né, para ouvir o Senhor, e seja tardio para falar, e seja ainda mais tardio para irar-se. Ok, é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui terça e quarta-feira, às 9h19, no Gil Batiston. E nas quintas-feiras nós estamos no YouTube. Na outra vez vocês nos deixaram com poucas pessoas lá no YouTube. Então amanhã venham com a gente, vai ser bem especial. Estamos preparando algo bem especial para vocês, ok? De agora para frente, o que a gente tem na igreja, meu amor? Sábado?
Sábado nós temos culto de jovens, Tá casais bombando, jovens, tá muito adolescentes, legal. está sendo bem especial. Temos uma turma lá sempre de 60, 70, 50 jovens às vezes, e eu creio que o Senhor está despertando eles aí para um tempo muito novo entre eles, com a igreja. Ó, deu até a prova social. Muito bem. E domingo, 10 horas e 18 horas. Às 10 da manhã e às 6 da tarde a gente vai estar junto. No das 6 da tarde a gente transmite ao vivo, mas sinceramente, vem pro culto. Se você pode, vem pro culto. Tem muito lugar de manhã. Nós ficamos só com uns 30 lugares sobrando nesse culto à noite, mas de manhã tem mais de 100 lugares ainda. Você pode vir, vai ser uma alegria adorar e receber você. Tem sido muito especial. Uma experiência diferente, uma experiência especial desses dias de quarentena. Enquanto a Organização Mundial de Saúde, a gente fica esperando eles confessarem que máscara não adianta nada, mas é só quando eles confessarem a gente tira nós, porque nós somos filhos da obediência, do respeito e tudo mais, né? Então a gente continua lá de máscara, de alquinho e gel e tá tudo bem. Amém. Let's pray, baby! Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, Pai, para lidarmos com a ira que muitas vezes sobrevém, que nós tenhamos essa sabedoria que vem do alto, Pai, que traz a paz, que excede o entendimento ao nosso coração, mesmo quando nós não merecemos, é a Tua graça, Pai, que nos dá tudo que nós precisamos todo o tempo, todos os dias. Em Ti há recurso para nós aprendermos a lidar com todas as dificuldades do dia a dia, com todos os desafios e sermos essas pessoas que se tornam as tuas parceiras e as tuas companheiras para fazer coisas significativas na terra, começar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos relacionamentos. Seja assim com cada um de nós, Pai, que possamos junto com o Senhor cumprir o nosso propósito, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, que as nossas emoções não sejam o nosso Deus. Amém. Que o Senhor tenha primazia, que o Senhor controle nossa mente e nosso coração, segundo a Tua palavra, a Tua paz ia cuidar e controlar, Pai. Amém. Nossa mente, guardar nossa mente e coração em Cristo Jesus. Amém. Por isso eu abençoo os meus irmãos, minhas irmãs com paz, Pai, em nome de Jesus, que Amém. a graça do Senhor continue cobrindo cada um, cobrindo as famílias, abençoando as famílias. Amém. E de todos quantos ainda vão assistir esses vídeos, Pai, que a Tua mão seja com eles. Amém. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Oi, Marilene, saudade de você, querida. Deus te abençoe muito e vocês são preciosos. Que todos tenham aí uma boa noite, um bom descanso e nos vemos amanhã no YouTube. No YouTube amanhã é Conexão Extrema Filhos, ok? Agora a Débora vai lá dar de comer para a amiga nova dela. Ai, gente, orem por mim. Tchau!